meus irmãos, graças e paz. Antes de começar o culto que vamos prestar ao Senhor, vamos ter um momento de oração e após o prelúdio nós vamos iniciar o culto ao Senhor. Deus nos convoca a adorar o seu nome nesse dia especial. O domingo não é um dia qualquer. Nós não podemos de forma alguma achar a normalidade daquilo que está acontecendo em nossa nação. Pelo contrário, nós temos o privilégio de, como igreja do Senhor, nos reunir de forma pública com o corpo de Cristo para mais uma vez aprendermos da palavra do Senhor. E Deus nos convoca a adorar o seu nome por meio de um texto que se encontra em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, quando Deus faz uma promessa a Abraão, onde por meio da descendência dele, ele ia abençoar todas as nações. Olha como a história da revelação bíblica, ela se liga ao ponto que em Mateus capítulo 28, Deus nos diz, por meio do Cristo Jesus, que nós devemos ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como assim? Se Deus faz uma promessa a Abraão, ora, Cristo vem na plenitude do tempo, e por meio dele nós temos toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Agora ele manda, não Israel étnico, mas sim o novo Israel, Israel espiritual, a igreja do Senhor, a ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então observe a promessa que está aqui em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Lú foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Arão a terra até Sinqué, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali abençoou Abraão um altar, edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Observe mais uma vez a promessa que Deus faz para Abraão, aqui ainda com Abrão. E ele diz que por meio da sua descendência ele ia abençoar todas as nações. Por isso que Paulo em Gálatas diz que nós somos descendentes de Abraão. O nosso pai espiritual, por assim dizer, é Abraão. E por meio da descendência dele, a saber, Cristo Jesus, cumpre a promessa plenamente. E agora, ele, por meio de Cristo Jesus, nos convoca a adorar e a bendizer o seu nome. Que possamos nessa manhã de domingo fazer isso. Vamos orar mais uma vez.
Senhor Deus e Pai, obrigado porque as histórias da revelação bíblica não são as histórias desconectas. A história de Abraão tem totalmente uma ligação com a história de Noé e tem uma verdade totalmente ligada com a história de Adão, onde o Senhor, por meio de Adão, disse que ele deveria abençoar ou fazer descendentes, multiplicar, para que por meio de Adão pudesse abençoar todas as nações também. Mas infelizmente, por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E agora o Senhor, de uma forma graciosa, faz um pacto com o povo por meio da graça. E nós podemos perceber que mesmo os homens sendo infiéis, assim como foi Abraão, o Senhor continua fiel, cumprindo as tuas promessas. Louvamos ao teu nome, ó Pai, porque durante essa semana provavelmente nós pecamos contra o Senhor, não confiamos nas tuas promessas, ficamos insatisfeitos com aquilo que o Senhor tem feito em nós, mas mesmo assim, porque o Senhor é justo e cumpre com as suas promessas, o Senhor não muda e o Senhor há de cumprir as tuas promessas por meio da vida da tua igreja. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, por o Senhor nos convocar a adorar o teu santo nome. Te pedimos isso e te agradecemos com fé, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar o cântico 140, o hino 145, Refúgio Verdadeiro. No perigo que cerca
sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, vamos fazer uma leitura de forma alternada, dos versículos 1 ao versículo 14. Observe que Deus faz uma promessa a Abraão, naquele momento Arão, mas Arão parece muito com um brasileiro, né? Sempre ele quer dar o seu jeitinho, e aqui mais uma vez Abraão quer dar um jeitinho para não crer nas promessas do Senhor. Observe mais uma vez, Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 16, vamos fazer essa leitura de forma alternada. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ela possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, Disse Agar: serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será amigo dos homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê? Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Jerez. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz Ismael. Preste atenção nessa história que Paulo ainda vai repetir hoje para nós por meio do texto que se encontra em Gálatas capítulo 4. Observe que Paulo vai aplicar essa história para o contexto dos irmãos lá em Gálatas, mostrando como foi danoso essas duas relações entre o filho da promessa e o filho da escrava. Vamos assim ter uma palavra de oração e logo após nós vamos ter um momento de recitar aquilo que nós cremos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, humildes, pedindo mais uma vez a mediação do nosso Salvador, no poder do Teu Santo Espírito, que fale conosco, interceda por nós, mostre a Tua glória, aqueça os nossos corações, que possamos perceber quem o Senhor é e quem nós somos. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura e podemos sim, ó Deus, por meio de Cristo, crescer e
conhecer ao Senhor por meio da revelação bíblica. Queremos, diante dessa verdade, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor a cada dia nos gere em temor a Ti, ó Deus, que possamos conhecer o Teu santo nome, que possamos Te amar mais e mais e viver para a glória do Teu nome. Ser com aqueles nessa igreja que estão enfermos, parentes de nossos irmãos, podemos lembrar aqui da irmã Andrelice, do seu avô, de seu, tem misericórdia da vida dele, ó Pai, não deixe ele padecer nessa enfermidade. Queremos também, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida de um presbítero lá de Teresina, o presbítero Valdeci, que pegou o Covid-19. Tem misericórdia da vida dele, ó Senhor. Sua família padece tanto de saúde. Pedimos que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dessa família, de tantos outros, ó Pai, que estão infectados por essa pandemia. Queremos ainda, ó Deus, diante do Senhor, colocar a nossa cidade, a cidade de Bagé. Louvamos ao Teu nome, ó Pai, porque apesar dos números serem grandes aqui em nossa cidade, o Senhor tem sido misericordioso para com essa cidade e não temos percebido ninguém morrendo. É verdade que houve uma pessoa que foi infectada aqui e morreu em Porto Alegre, mas percebemos que o Senhor tem sido com essa cidade. E louvamos ao Teu nome, ó Pai. Te agradecemos também porque temos a oportunidade de cultuar o Teu nome como igreja. Enquanto outros estados, outras cidades, até mesmo aqui do Rio Grande do Sul, não ainda se encontram reunidos como povo do Senhor. E pedimos que o Senhor também possa alcançar essas cidades, para que o Teu povo possa voltar a cultuar o Teu nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, por isso te pedimos que o Senhor continue agindo, que aquelas pessoas que têm se achegado a essa congregação possa conhecer mais o Senhor, possa entender a verdade do Teu Evangelho, e isso só acontece, ó Deus, se o Teu Santo Espírito iluminar a nossa mente, para que possamos perceber a verdade do Evangelho em uma cidade que tem tantas vozes que professam algo que não estão na Tua palavra. Muitos focam em dinheiros, outros focam em curas, mas nenhum, ó Pai, tem mostrado essa realidade que a nossa vida é do Senhor e que apesar dos problemas, o Senhor continua sendo Deus e o Senhor ainda age em meio às nossas lutas, porque o propósito do Senhor não é cumprir os nossos sonhos, não é fazer a nossa vontade, mas sim que por meio de Cristo Jesus nós venhamos ser mais parecidos com o Teu Filho. Esse é o propósito que o Senhor tem para a Tua igreja, que cada irmão possa se assemelhar mais à verdade do Evangelho, à pessoa e à obra de Cristo Jesus. Que essa verdade a cada dia seja clara em nossa mente. Te agradecemos por fé, em nome de Cristo Jesus. Amém. Dentro da teologia ou do culto reformado também nós citamos aquilo que nós cremos e está aí no folheto litúrgico, aquilo que é conhecido como o credo apostólico. Talvez alguns pensem que o credo apostólico é da Igreja Católica Romana, essa não é uma realidade, mas aqui o credo apostólico resume aquilo que nós cremos e nós vamos fazer isso em uma só voz, todos nós lendo o credo apostólico. Então vamos professar aquilo que nós cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, do nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Vamos ter um momento agora de cânticos congregacionais. Vamos cantar ao Senhor com alegria.
tá gravando. Preparados para devolver o seu dízimo, ofertar na casa do Senhor, podem fazer nesse momento. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo.
Pai, nós te agradecemos o momento de cânticos, de leitura da Tua Palavra, de oração, momento de contribuir com aquilo que o Senhor tem nos dado. Louvamos ao Teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Na verdade, o Senhor tem nos dado muito mais daquilo que merecemos. E por isso, ó Deus, a contribuição é um ato voluntário de gratidão, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor já nos deu. E o Senhor nos deu nada mais, nada menos do que o Teu próprio Filho. E quando entendemos essa verdade, o ato de ofertar ou devolver o dízimo sempre é um momento de gratidão, porque percebemos a Tua mão tão graciosa e bondosa, nos sustentando e nos dando aquilo que precisamos para viver nesse mundo. Continue nos abençoando, ó Deus, fortalecendo a nossa fé, e que possamos retribuir ou contribuir com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Te pedimos isso e te agradecemos por fé, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, essa carta é conhecida como o brado da liberdade, e Paulo ainda continua a desenvolver esse tema, e no capítulo 5 agora ele vai tratar da parte prática. Antes nós não chegamos ainda no capítulo 5, mas vamos terminar o capítulo 4 hoje, mostrando essa realidade da liberdade, e ele vai contar uma historinha, quer dizer, vai relembrar uma história, a história de Agar e de Sara. Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao versículo 31. Observe duas alianças sendo apresentadas para nós e três realidades. Essa é aquilo que eu quero falar com vocês nessa manhã. Duas alianças e três realidades. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e a outra da livre. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, e a da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os do que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz as Escrituras? Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua revelação bíblica, palavra infalível, inerrante, autoritativa. Pedimos mais uma vez a misericórdia e a graça do Senhor para compreender as verdades do Teu Evangelho, como essas duas alianças apontam para uma realidade para nós hoje. Te pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Crianças, sei que mais uma vez vocês não estão aqui,
mas a ilustração ou a história, ou a minha introdução no sermão vai servir tanto para as crianças como para os adultos. Como você enxerga as histórias do Antigo Testamento? Quando nós olhamos a história de Abraão, quando nós olhamos a história de Davi, quando nós olhamos a história de Moisés, será que nós não percebemos as ligações dos fatos entre Abraão, entre Moisés, entre Davi, entre Josué? Por muitas vezes nós lemos as histórias do Antigo Testamento desconecta com toda a revelação bíblica. E a consequência disso é que não percebemos que Cristo está lá no Antigo Testamento de uma forma meio como se fosse uma sombra. E aí, por muitas vezes, aplicamos a história do Antigo Testamento de uma forma errada às nossas vidas. Por exemplo, quantos de vocês já ouviram a história de Davi derrotando Golias? E vocês também já escutaram: olha, nós vamos derrotar todos os nossos inimigos. Mas essa não é uma história que conta acerca de você. Essa, na verdade, é a história que conta acerca do Messias. Davi ali é o Messias, um tipo de Cristo, derrotando todos os nossos inimigos, assim como Cristo derrotou todos os inimigos, principalmente a morte. E quem somos nós naquela história? Nós somos o povo de Israel, com medo, precisamos de um libertador. E esse libertador foi Davi, e o nosso libertador é Cristo Jesus. A história do Antigo Testamento, ela aponta para aquele que viria, Cristo Jesus. E o texto que nós lemos nessa manhã trata dessa realidade. Paulo aqui, ele conta uma história do Antigo Testamento. Na verdade, ele toma a memória, traz à memória a história do Antigo Testamento, para mostrar duas realidades e duas alianças. Na semana passada, nós lidamos com um texto que está do versículo 12 ao versículo 20 de Gálatas capítulo 4. Observamos Paulo com o seu tom pastoral, lembrando aos irmãos a primeira vez que ele pregou o evangelho naquela região. Como ele teve o seu exemplo de, mesmo em meio ao sofrimento, pregar o evangelho, mesmo em meio ao sofrimento, ele ser zeloso pela palavra, e ele termina essa sessão com essa maravilhosa verdade, que essa deve ser a dor, não só do pastor, mas de todos aqueles que querem ver Cristo formado em nós e em outras pessoas, que está aí no versículo 19, que diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse era o desejo de Paulo para aquela igreja. Mas agora, o que Paulo faz? Paulo agora, ele conta uma realidade histórica lá no Antigo Testamento, que nós lemos ao longo da nossa liturgia, para trazer uma verdade, um princípio real entre duas alianças e três realidades, mostrando que nós devemos permanecer na aliança da promessa, para que venhamos desfrutar da verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. É isso que, em resumo, o texto quer nos ensinar. Dos versículos 21 ao versículo 31, Paulo nos ensina que nós devemos permanecer na aliança da promessa, para desfrutar da verdadeira liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E ele faz isso mostrando duas alianças, como eu falei para vocês, e três realidades. E as três realidades, bem didática para você memorizar, é o DDD. Primeiro mostrando a diferença, depois mostrando o destino e depois mostrando a disputa. Bem fácil de memorizar o DDD, diferença, destino e disputa. Observe a primeira realidade que Paulo quer nos mostrar, a diferença dos dois herdeiros das duas alianças, das duas alianças estão aí nos versículos 21 a 24, parte A. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, e da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas.
Observe, irmãos, que Paulo ele começa a falar sobre essa realidade. Dizei-me vós. Paulo agora chama mais uma vez os seus leitores e provavelmente os judaizantes daquela época. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que estavam adentrando dentro da igreja da Galácia para dizer que a salvação era Cristo mais a prática da lei. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que aqueles homens que estavam adentrando na igreja não estavam dizendo que a salvação é pela graça, mas sim é pela graça mais obra. E Paulo aqui, ele começa a trazer à memória o quê? A lei. Observe que o versículo 21, a parte B, não ouvis a lei. Que lei é essa que Paulo está querendo trazer à nossa memória? Paulo está querendo trazer à memória os 5 primeiros livros da lei. Mas ele começa a falar sobre uma história que está em que livro? Em Gênesis, o primeiro livro da lei. Observe que Paulo, ele tinha consciência do que era a palavra do Senhor e a revelação bíblica. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma época que por muitas vezes os falsos mestres, eles distorcem a lei do Senhor. Para quê? Para que as heresias possam entrar dentro da igreja. Paulo aqui chama aquela igreja dizendo, vocês não ouviram o que está escrito na lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia? E aí Paulo mostra mais uma vez a importância que nós devemos ter da interpretação bíblica. É isso que Paulo está querendo chamar a atenção dos seus ouvintes, logo nesse primeiro ponto, dizendo, olha, vocês precisam entender que após a queda, sempre existiu e sempre existirá falsos líderes, e eles não inventam coisas, vamos dizer assim, novas nesse sentido. Eles pegam a palavra de Deus e distorcem essa verdade. E é interessante que nós já vimos algumas características que Paulo já elencou acerca dos falsos mestres. Ele falou, por exemplo, no versículo 17, que eles querem agradar. E aqui há um texto chamado de um blog Reforma 21, que ele traz pelo menos 7 características dos falsos mestres. E aqui eu só quero elencar alguns desses, para que vocês possam observar. Então, Paulo mostra que eles eram bajuladores, e aí esse blog diz assim, os falsos mestres são bajuladores de homens. O que eles ensinam é para agradar mais os ouvintes do que beneficiar o coração. O falso mestre gosta disso. Imagine você escutando o evangelho, todo domingo você vai ser confrontado pelo pecado. Mas aí você vai e escuta a pessoa, Deus vai fazer o desejo do seu coração. E aí usa lá o Salmo 37 de uma forma equivocada. Olha, você siga o Senhor, que todos os seus sonhos vão ser realizados. Mas qual é a base bíblica para isso? Não, eles estão querendo agradar as pessoas. Mas qual é a consequência disso? Eles vão ser escravos dos falsos líderes. Mas não só isso, o texto também nos mostra a questão de distorcer a palavra do Senhor. E era isso que os fariseus faziam. Se você olhar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você percebe que há uma confrontação direta entre Jesus e os fariseus. Mas Jesus aqui, ele não está indo contra a lei do Antigo Testamento. Ontem nós estávamos no estudo na casa do irmão Anderson, percebemos mais uma vez que como a gente pode pensar de uma forma errada, quando Jesus diz, os antigos disseram isso, mas eu vos digo. E aí nós olhamos aquele texto dizendo assim, olha, Jesus está indo contra a lei. Mas não é isso que Jesus está indo contra a lei. Na verdade, Jesus está indo contra os fariseus, que acrescentavam a lei, e consequência, nem eles conseguiam praticar, e nem aqueles que estavam querendo seguir eles. Ou seja, eles estavam escravizados por aquele sistema. E aí, Paulo agora, ele começa a recapitular a história de Sara e de Agar, versículo 22 ao versículo 23 e 24, mostrando que há essas duas características nessa história. Uma era escrava
E a consequência disso é que ela tinha as suas características e a outra era livre. E essa era Sara. Uma gerou Ismael, a outra gerou Isaque, o descendente da promessa. E aí, mais uma vez, Paulo vai colocando agora vários pontos acerca dessas duas alianças. A primeira, ele mostra que é carnal. Ele diz que, mas a da escrava nasceu segundo a carne, versículo 23, a da livre mediante a promessa. A expressão carne aqui, ela é utilizada aqui por Paulo para mostrar que é pelo esforço natural da humanidade ou da maneira pecaminosa. E aqui a outra realidade é a da promessa, mostrando que não é pelo esforço humano, mas assim por causa da promessa do Senhor. Traga à memória de vocês a história de Abraão. Se você olhar, Abraão, Deus faz uma promessa com Abraão no Gênesis capítulo 12. E por várias vezes Abraão peca, negando a sua mulher. Mas não só isso. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 16, tem um jeitinho ali para que, eu já sou tão velho, Deus não vai cumprir as suas promessas. E aí, Agar entra na cena de forma errada, de uma forma que por causa da falta de fé de Abraão. Mas continua a história. Você pode ver isso também na história de Isaac, a mesma coisa. Você também pode ver isso na história de Jacó, a mesma coisa. Parece que Deus, ele gosta das coisas difíceis para mostrar para o homem que não é o esforço do homem que vai fazer o reino dele crescer. Apesar que tem sim as nossas responsabilidades, com certeza, mas nunca vai ser e nunca será pelo esforço do homem que pessoas possam abraçar a promessa divina. E aí ele termina mostrando essa realidade de duas alegorias. E aqui é um ponto bem difícil de nós entendermos. Mas por que alegoria? Se nós olharmos o entendimento da alegoria, é aquilo que muitos intérpretes, de forma errônea, eles olham sentidos que vão além do texto e por muitas vezes olham um texto como se fosse, que não fosse verdade. Mas será que é isso que Paulo está querendo nos chamar a atenção? Eu creio que não. Se você observar aí, no versículo 25, tem uma expressão aí chamada corresponde. Ou seja, Agar, o Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém. E essa palavra aqui mostra o verdadeiro sentido daquilo que Paulo está querendo trazer. Não é que Paulo aqui não acreditava na história de Abraão, ou Agar, ou Sara. Mas pelo contrário, aquela história tipificava uma realidade mais plena, mostrando que a salvação não era por meio da lei, mas sim mediante a graça. É interessante, irmãos, que essa é uma realidade para nós também. Nós achamos que a salvação é por meio dos nossos esforços. Ou talvez assim, é 50% Deus e 50% a humanidade. Ou assim, não, eu tenho que fazer por onde, né, pastor? Pastor, como é que eu posso ser salvo? Nessa pergunta que talvez está na nossa mente, né? O que eu posso fazer para ser salvo? Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode entender é que a salvação é pela graça de Cristo Jesus. E com o entendimento dessa graça, você vai se arrepender dos seus pecados e crer. E tanto a fé como a graça, como fala Efésios capítulo 2, é dom de Deus. Olha o que Spurgeon nos diz quando ele comentou essa passagem. Como você foi convertido? Spurgeon diz. Foi por si mesmo, pela persuasão de homens, ou pela hesitação da carne, ou foi pela operação do Espírito Santo? Você professa ter nascido de novo? De onde vem o seu novo nascimento? Veio de Deus, ou consequência do seu propósito e das suas promessas eternas? Ou saiu de si mesmo? Eram uma velha natureza, tentando fazer o melhor e trabalhar até a sua melhor forma? Assim você é Ismael, carnal. Ou você
entendeu espiritualmente que estava morto nos seus delitos e pecados, e foi salvo pela ação do Espírito Santo, e de uma forma sobrenatural, você falou que crer nesse Evangelho. Se assim for, você é de Isaac. A salvação, irmãos, é um ato de Deus alcançando o nosso coração pecaminoso, tirando o estado das trevas e colocando no lado do reino do seu Filho. E quando você entende isso, você não vive a fé cristã por meio de esforços, mas se você tem prazer na santificação, você tem prazer em conhecer esse Deus, você tem prazer em a cada dia se aproximar mais desse Deus que te salvou. Como ontem um jovem falou, quando você conhece essa verdade, esse Deus que lhe salvou, você quer conhecer mais esse Deus que lhe salvou. Não é simplesmente algo pesado. Não sei quando vocês oram, ou quando vocês leem a Bíblia, se é algo pesado. Você precisa questionar se verdadeiramente foi o Espírito Santo que alcançou o seu coração. Porque a leitura bíblica, a oração, ter comunhão com os irmãos, vir para a igreja, sempre será algo prazeroso para aqueles que nasceram de novo. Mas infelizmente, para aqueles que não nasceram de novo, a espiritualidade sempre vai ser com medo, sempre vai ser um estresse, sempre vai ter medo. Será que eu sou salvo? Eu pequei. Será que o que aconteceu comigo? Né? E até mesmo quando acontecem as coisas erradas na nossa vida, nós ligamos logo àquilo que nós não fazemos. Por exemplo, imagine você não vir para a igreja no domingo. Lembre-se, irmãos, cultuar ao Senhor sempre é um momento prazeroso. Não deve ser um peso, é uma alegria. Mas aconteceu alguma coisa na sua vida e naquele domingo você não veio. E aconteceu algo durante a semana. Na semana, alguma coisa na sua vida. Qual é o pensamento que vem logo na sua mente? Aconteceu isso, sabe por quê? Porque eu não vim no domingo. Rapaz, a minha vida não está prosperando porque eu não sou obediente à lei de Deus. Ainda no seu coração está o legalismo, dizendo que você é salvo pelos seus próprios esforços. Essas são as duas diferenças. Um é da carne e o outro é da promessa. Paulo continua mostrando agora o destino dos herdeiros das duas alianças. Versículo 24, parte B, até o versículo 28. Porque estas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, qual a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Mais uma vez, Paulo mostra essas duas realidades. A Agar representa aqui o Monte Sinai e a escravidão. Primeiro temos a Agar, que representa a aliança que se refere ao Monte Sinai. O versículo 25 nos mostra isso. No Monte Sinai, na Arábia, o povo de Deus recebeu a lei. Isso nos lembra, mais uma vez, da aliança de obras. É necessário obediência para receber as bênçãos. Ela está ligada em Jerusalém atual, que é escrava. Paulo está fazendo a referência aqui dos judeus convertidos, mas que ainda abraçavam o judaísmo, que buscava a bênção de Deus, justificando não através da graça de Cristo Jesus, mas pela obediência da lei. Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que a obediência da lei é para sermos melhores diante de Deus, mas na verdade a obediência da lei é um reflexo da nossa salvação, é algo da nossa santificação. Mas Paulo agora contrasta aqui com Sara, a promessa aquela que é livre. Paulo mostra no verso 26 que os que creem em Cristo Jesus são livres,
A fidelidade não é nossa, mas foi de Cristo Jesus cumprir a realidade da obra dele. E a consequência disso é que nós já temos um lugar. Ele diz que essa é Jerusalém celestial, lá de cima. A primeira vez que Paulo usa essa expressão no Evangelho, em todas as suas cartas paulinas, ele mostra que aqueles que abraçaram a promessa, eles já têm uma Jerusalém lá de cima. Deus comprou a nossa vida com o sangue precioso de Cristo Jesus. E a consequência é que nós já temos uma realidade da Nova Jerusalém. Observe comigo, por exemplo, em Efésios, se você passar algumas folhas, você vai ver Efésios capítulo 2, versículo 4. Ele diz também essa realidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efésios capítulo 2, verso 4, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas como assim, Adriano? Se você está sentado aqui, como é que a Bíblia está dizendo que nós já temos um local, novo céu e nova terra? É parecido com uma casa, quando você compra uma casa própria, mas ainda não é sua, literalmente. Eu sei que alguns não gostam de comprar parcelada, não vai. Mas eu sei que por muitas vezes nós não conseguimos comprar. Nós compramos parcelada. A casa é sua. Você está morando lá. Mas ela não é sua verdadeiramente, assim, né? Você não tem aquele documento. É isso que acontece com a verdade do Evangelho. Você já tem o Evangelho. Você já tem a certeza que vai estar no céu. Mas você está ainda nesse mundo. Mas você não vive com base naquilo que você faz, mas naquilo que Cristo fez. E é por isso que Paulo, ele liga umas histórias maravilhosas que para mim eu fico cada vez que eu leio essas passagens e percebo uma citação bíblica, ele liga essas histórias aí no versículo 27. Observe, se você tem uma Bíblia que tem marcações de rodapé, lá no final da sua Bíblia deve ter Isaías 54, versículo 1. Observe a ligação da teologia bíblica que Paulo está querendo ligar à história, para que você entenda que por causa da verdade do Evangelho prometido lá no Antigo Testamento, ela se liga e se cumpre na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Paulo, ele começa a citar uma história lá de Gênesis, mostrando Sara e Hagar, uma da promessa e outra da escrava. E essa promessa permanece ao longo de toda a revelação bíblica. Mas agora ele liga para um momento lá quando o povo estava cativo no cativeiro babilônico, em Isaías 54. Mas qual é o texto que vem antes de Isaías 54? Eu sei que vocês sabem. Isaías 53. Mas o que diz Isaías 53? É claro que é a história do servo sofredor. Se você depois ler Isaías 54, vocês vão perceber essa linguagem que Paulo aí traz no versículo 27. Alegra-te, ó estéril, que não dás as luzes, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Em meio ao caos, lá em Isaías, o povo sendo aprisionado, Deus, por meio desse profeta, diz para o seu povo: se alegra, porque a minha promessa ela vai se cumprir. Vocês que estão obedecendo por meio de um tipo daquilo que Cristo fez antes da fundação do mundo, vocês agora podem se alegrar, porque vocês são livres mesmo diante do sofrimento. Mas a história não para em Gálatas, ela perpassa e chega a essa mesma expressão aonde? Em Apocalipse capítulo 21. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto,
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Observe a ligação bíblica que Paulo faz, contando a história do Antigo Testamento, que há uma promessa lá em Gênesis, e essa promessa Deus ele vai cumprir, como cumpriu ao longo da revelação bíblica, mas o povo cai no pecado e vai para o cativeiro babilônico, mas Deus preserva o seu povo e tira o povo do cativeiro babilônico, e Deus envia Cristo Jesus, cumpre a promessa, salva o seu povo, e agora o povo vive pela graça daquele que comprou nossa vida, que foi o sangue de Cristo Jesus. O grande problema, irmãos, é que mesmo diante dessa bela ligação da teologia bíblica, nós ainda queremos viver como escravos. Nós conhecemos a graça maravilhosa, mas infelizmente ainda achamos que é pelos nossos próprios esforços que vamos nos aproximar de Deus. Kellen nos mostra dizendo o seguinte: Abraão não dependeu da graça de Deus, proveniente da sua ação sobrenatural na história. Abraão, de várias formas, e principalmente com Agar, ele fez o seu jeitinho, mas confiou na própria capacidade. Quando não descansamos em Deus, em vez disso, buscamos fazer o papel do nosso próprio Salvador. O resultado é a destruição e a desintegração espiritual, psicológica e relacional. Confie-se na própria capacidade, em vez da graça sobrenatural de Deus. As pessoas mais religiosas podem até ser mais distintas da liberdade, mas ainda continuam confiando nos seus próprios esforços para serem salvos. Essa não é uma realidade, irmão, que nós vivemos hoje. As pessoas acham que são salvas pelos próprios esforços. E por isso, quando não dá certo as coisas na vida delas, elas procuram logo algum culpado. Achando que por meio da própria vontade dela, ela vai conseguir ser salvo. Como se tivesse uma balança no céu, eu vou ser salvo pelas minhas boas obras. Deus vai fazer mais, se eu fizer tantas boas obras, eu vou ser salvo. Se eu não fizer tantas boas obras, eu vou para o inferno. Essa sim, não é só a diferença que Paulo nos mostrou, mas ele mostra também o destino. Um é da Jerusalém atual, ou seja, daqui dessa terra. Os outros vão desfrutar da Jerusalém celestial. Por fim, uma realidade que Paulo nos mostra, e essa é uma parte bem difícil para nós, é a disputa entre os herdeiros das duas alianças. Se nós olhamos com Paulo a diferença, nós olhamos com Paulo o destino, agora Paulo, ele mostra a disputa dos dois herdeiros da aliança. Observe aí o versículo 29 a 31. Como porém outrora, o que nascera segundo a carne, o que ele fazia? Perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E Isaac, e o termo que por muitas vezes é traduzido lá é a expressão caçoava. Mas olha, alguns acham que Ismael só brincava com Isaac, ou estava caçoando como se fosse um menino, mas provavelmente não. A ideia aqui era que Ismael perseguia Isaac. Imagine Ismael, que antes era aquele que estava com toda a autoridade. Não é isso que muitas vezes os primeiros filhos, né, se eles estão liderando a casa e logo chega um outro filho. Eita, tem um primeiro filho. Quando vem um outro filho, prepara a briga. Porque agora vão se jogar contra o outro. Ah, mas isso era só meu. Ah, prefere mais um do que o outro. Os filhos falam isso demais. Então imagine lá Isaac e Ismael sendo em briga, gladiando uns aos outros. E essa é a ideia que Paulo está querendo trazer para nós. Ele está dizendo aqui que lá na aliança, lá no Antigo Testamento, Ismael perseguia Isaac.
E essas são as duas realidades. Nós sabemos que Ismael, por muitas vezes, tipifica quem? Os muçulmanos. E Isaac, filho das promessas. Israel espiritual. E será que essas duas alianças, essas duas realidades ainda permanecem hoje? Talvez você possa pensar ainda que há sim uma perseguição contra aqueles que vivem pela graça. Por exemplo, quantas pessoas aí querem destruir o cristianismo? Mas agora isso amplia não só para aquilo que é igreja cristã e igreja que não é cristã. Ou o cristianismo e o paganismo. Mas isso também acontece dentro do nosso coração. Ora você quer viver com base na graça. Ora você quer viver com base no legalismo. Ora você entende a graça que você é salvo pelos méritos de Cristo. Mas por muitas vezes no seu coração e no seu pensar, você acha que precisa se esforçar para que você possa entrar no reino de Deus. Você parou para pensar durante essa semana quanto pecado você já cometeu contra o Senhor? Em pensamentos. Um pecado nosso gera sinônimo de Deus nos destruir. Mas Deus, por sua graça, Ele ainda continua usando os seus meios, dizendo: vamos lá, meu filho, se arrependa dos seus pecados. Viva para a glória de Deus. Porque isso é bom para você. Uma luta interna. Nós precisamos tirar aquilo que é legalismo no nosso coração e aquilo que é conhecido como o antinomismo. Mas o que significa isso? Kellen, mais uma vez, nos ajuda a entender essas duas realidades. Observe o que ele diz. A perspectiva legalista segundo a qual podemos pôr Deus na posição de defensor, ou de devedor, a buscar uma bênção com a nossa bondade. Observe, se no seu coração você faz o bem para buscar a favor de Deus, isso está dentro do legalismo. Mas a segunda realidade que nós não podemos esquecer é o antinomismo. É a perspectiva segundo a qual podemos nos relacionar a Deus sem obediência à sua palavra e seus mandamentos. Observe que na mente de vocês deve estar meio confuso. Rapaz, pastor, eu preciso ser legalista ou eu preciso ser antinomista? Eu preciso fazer, obedecer ou não preciso obedecer? Por isso que o nosso coração, quando escuta essa mensagem, ela fica confrontado. Porque essas são as duas realidades que estão no seu coração, no meu coração. Ora você quer fazer colocar Deus como devedor. Quanto vocês já ouviram? Senhor, eu determino que o Senhor faça isso. Ah, se o Senhor não fizer, eu sou teu filho. Legalismo. Coloca Deus como devedor. Deus não é devedor de nada. Ou então, vai para o outro lado. Ah, já que é pela graça, deixa, Deus vai me perdoar os meus pecados, né? Deixa Ele. Deus, Ele é amoroso. Ele vai perdoar os nossos pecados. E aí, mais uma vez, Tim Keller, ele aplica acerca do legalismo, dizendo: o legalismo é muito mais do que a crença da consciência de que podemos ser salvos por boas obras. Provavelmente nenhum de vocês crê nisso. Eu não sou salvo pelas boas obras. Mas aí ele desce lá na raiz do nosso coração dizendo o seguinte: trata-se de uma teia de atitude, de coração e de caráter. É o pensamento de que o amor de Deus por nós depende de alguma coisa do que podemos ser ou fazer. Depende daquilo que podemos ser ou fazer. Lembre da história do filho pródigo. Que eles estavam lá, um filho pródigo. Muitos pregadores só focam em um filho pródigo. Mas os dois são pródigos. E o pior pródigo, é aquele que está dentro da casa. Porque ele está dentro da casa, mas ainda continua com o seu coração legalista. E qual é a expressão que ele diz? Há quanto tempo eu estou aqui te servindo, Senhor? Isso não faz nada. Não é isso que nós fazemos também no nosso coração? Há quanto tempo eu vou para a igreja? Há quanto tempo eu ajudo a igreja? Há quanto
quanto tempo eu oro? Há quanto tempo eu leio a Bíblia? Legalismo dentro do nosso coração. Nós servimos a Deus para que Ele possa fazer algo por nós em nosso benefício. A nossa mente está mais relacionada por aquilo de ser ou fazer. A atitude pelo qual ofereço certas coisas. A minha bondade ética, a minha relativa fuga de pecado deliberado, a minha fidelidade à Bíblia e à igreja, que dão respaldo à obra de Cristo e contribui para a boa vontade de Deus para comigo. Um espírito legalista nos leva a sermos mais egoístas, severos, extremamente sensíveis à crítica, profundamente inseguros e com inveja de outros por causa de nós mesmos. A sensação da minha identidade de valor se entrelaçou com o nosso desespero e com o seu reconhecimento, em vez de estar enraizado e alicerçado em Cristo e em sua graça imerecida. A graça é o favor imerecido de Deus. E quando nós entendemos essa graça, nós vivemos para a glória desse Deus. Não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele já fez. Semana passada eu contei a história de um pastor que, em meio à perseguição, continuou sendo fiel. Por quê? Porque ele entendeu que foi salvo pela graça. E é por isso, irmãos, e eu concluo dizendo que nós podemos lutar contra o pecado todo dia. Porque nós sabemos quem habita em nós e quem nós somos em Deus. A certeza que você é filho de Deus, em Cristo Jesus. A certeza que habita em você o Espírito Santo de Deus. Você pode batalhar e lutar todos os dias contra o pecado. Quando nós pensamos sobre a ação do Espírito Santo, por muitas vezes nós pensamos sobre cair no chão, oração em outras línguas, manifestações sobrenaturais. Mas nós não entendemos essa relação com a luta contra o pecado. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus, como fala Efésios capítulo 2, capítulo 1, os finais dos versículos de Efésios, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que habita em você. Por isso, lute contra o pecado todos os dias e saibam dessas duas realidades. Há duas alianças só. A aliança da promessa e a aliança daqueles que são escravos ou legalistas. E essa realidade mostra a diferença, o destino e a disputa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez, porque Paulo ele combate pesado o legalismo, achando que por meio daquilo que podemos fazer nós somos salvos. Somos salvos porque o Senhor nos comprou. E porque o Senhor nos comprou, a consequência é viver dessa forma. Mas infelizmente nós pensamos como Abraão. Infelizmente nós pensamos como Isaac. Infelizmente nós pensamos como Jacó. Sempre queremos dar o nosso jeitinho para achar que por meio dos nossos esforços e da nossa capacidade é que vamos ser salvos. Quando nós lemos a Tua Palavra, oramos, desfrutamos do conhecimento de quem é o Senhor. Isso é reflexo daquilo que o Senhor já fez em nós. Antes, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E agora que o Senhor comprou nossa vida, o Espírito Santo habitou em nosso coração, nós devemos viver com base nessa graça. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. E aqueles que ainda não se renderam a essa verdade, ó Pai, use da Tua graça e misericórdia, do poder do Teu Santo Espírito, para quebrar o coração, para que eles possam se voltar a Cristo Jesus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar diante do trono. Diante do trono de Deus nos céus. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote amor, que
que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, escrito em seu coração. Enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável som, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça que nos sustenta. Obrigado, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor continua trabalhando em nosso coração. Obrigado porque o Evangelho, ele sempre nos dá alegria mesmo em meio ao caos. O Evangelho sempre nos mostra quem nós somos e quem Deus é. E essa relação entre as nossas lutas contra o pecado e a vida para a glória de Deus, ela é harmonizada não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Todos nós vamos ainda continuar lutando contra o pecado. Todos nós, ó Pai, por muitas vezes, vamos ser derrotados pelo pecado. Mas aqueles que verdadeiramente são teus filhos, eles vão ressurgir das cinzas. Assim como o povo estava lá no cativeiro babilônico. Não tinham esperança. Mas o Senhor usa um profeta dizendo para que eles pudessem alegrar. Porque aquele que fez uma promessa há de cumprir. E Deus tira eles do cativeiro babilônico. E envia Cristo Jesus na plenitude do tempo. E nós podemos agora viver com essa verdade. A verdade é que nós somos salvos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. E entendendo essa verdade, daquilo que Cristo fez, a nossa resposta sempre é por meio da santificação e por meio de gratidão. Obrigado, Pai, porque se olharmos a história do Antigo Testamento, vamos perceber vários homens pecando contra o Senhor, mas mesmo assim, o Senhor fiel à tua aliança, a aliança que o Senhor fez com homens, sim, mas não por meio da obra deles, mas sempre por meio da graça. Após a queda de Adão, todas as alianças foram feitas por meio da graça. Obrigado, Pai, porque a plenitude de Cristo Jesus mostra esse amor maravilhoso, o próprio Deus se encarnando e salvando o teu povo. E agora, Pai, nos despede, para que possamos viver para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a bênção de Cristo Jesus sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. A Deus Supremo, bem